O Brasil, cada vez mais, nós presenciamos, sentimos grandes movimentos, né? Os caminhoneiros estão parando o Brasil e trarão consequências graves, né? Principalmente de abastecimento e de escoamento. Dos médicos, as consequências podem ser lesivas até mesmo à saúde do brasileiro. Movimentos de todos os níveis e de todas as formas ocorrem no Brasil. E todos nós procuramos entender um pouco o porquê disso tudo, né? Há pouco, na Comissão de Relações Exteriores, com o ministro Pimentel, muito lhe foi indagado sobre a economia brasileira, sobre a indústria, sobre o baixo crescimento. Naturalmente, isso gera desemprego ou insegurança internacional, os investimentos deixam de vir. Precisamos entender um pouco tudo o que está acontecendo no Brasil. E eu venho hoje fazer um pronunciamento, senhor presidente, sobre a atuação do Brasil na política externa, ou sobre a política externa brasileira. Primeiramente, eu gostaria de lembrar o absurdo incidente envolvendo o presidente da Bolívia, o Evo Morales, que teve dificultado o seu retorno ao seu país quando sobrevoava um espaço aéreo europeu, alguns países da Europa, e em decorrência da suspeita de que transportava um ex-agente da inteligência dos Estados Unidos da América, foi impedido de sobrevoar alguns daqueles países. Trata-se de um episódio lamentável que denota grande desrespeito por um chefe de uma nação irmã. Também lamento o ocorrido no Egito, pois representa um retrocesso para a democracia brasileira, onde forças militares opuseram a deposição do presidente daquele país, um presidente legitimamente eleito. Eu acho que tem-se outras formas para você retirar um presidente eleito do poder. Mas, senhoras e senhores, minha motivação principal nesse pronunciamento é refletir sobre a importância da diplomacia e das relações exteriores, para uma nação que pretende ampliar sua participação nas principais discussões do planeta, bem como elevar sua presença no mercado internacional. As relações exteriores de um país têm como ação primordial, principal, aumentar as suas relações comerciais. É assim que faz os Estados Unidos da América, é assim que fazem as grandes nações comerciais no mundo. Somos atualmente a 6ª ou 7ª economia do mundo, um país que tem avançado muito na distribuição de suas riquezas e na redução da miséria. Isso é fato. A inclusão das dezenas de milhares de pessoas na última década na classe média é fato no nosso país. Uma nação composta por uma população miscigenada a partir de múltiplas etnias, formadora de uma sociedade pacífica em sua essência e história. É dotada de um regime democrático em franca consolidação. Entendo, portanto, ser absolutamente legítima a pretensão do Brasil de contribuir mais para os grandes debates e desafios mundiais. Para tanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a atuação da diplomacia nacional é fundamental e pode ser decisiva, não apenas para propagar nossas posições sobre as principais questões internacionais, mas ainda para demonstrar a vocação do país para o diálogo e a busca do consenso. No momento atual, em que acabamos de sediar a Copa das Confederações e nos preparamos para sediar a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, cresce em importância a tarefa de nossos diplomatas, especialmente agora, para explicar ao mundo os movimentos
e manifestações que temos visto se multiplicar por várias cidades brasileiras. Repudio os casos de violência, confronto, depredação do patrimônio público e privado, que infelizmente representam uma minoria, ou felizmente representam uma minoria absoluta. É importante esclarecer às demais nações do globo o caráter pacífico e democrático das manifestações que se sucedem. Mas o Itamaraty tem missões além dessas, e sua tradição de conduta o credencia para continuar a ampliação da sua presença nos principais fóruns mundiais. Recentemente, o país teve uma nova vitória expressiva com a eleição do embaixador Roberto Azevedo para a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio. Além disso, havia sido bem-sucedido na eleição de José Graziano para diretor-geral da FAO. São claras demonstrações da correção dessas estratégias. Também, senhor presidente, merece destaque outros movimentos igualmente coordenados pelo Itamaraty, que, a meu juízo, têm se mostrado eficazes para os estresses nacionais. Refiro-me, por exemplo, à consolidação dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, como fórum de debate e organização de pautas e ideias comuns entre os seus membros. O tamanho e a responsabilidade dos BRICS no cenário internacional, econômico e geopolítico apontam perspectivas promissoras para o grupo que representam. Para o Brasil, uma oportunidade de se fazer ouvir com mais força. Também merece saudação a presença pacificadora do Brasil no Haiti, na condição de país postulante de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a demonstração de capacidade em liderar movimentos que assegurem a paz e o bem-estar em países que enfrentam instabilidade política, seguramente reforça a legítima pretensão brasileira. A participação do Brasil na criação e consolidação do G20 também merece reconhecimento. Trata-se de mais uma iniciativa cujo objetivo final é extremamente redefinir a governança mundial a partir da nova realidade do planeta, especialmente depois do fim da Guerra Fria e das sucessivas crises econômicas enfrentadas. Também é digna, senhor presidente, denota a posição geral do Brasil em defesa do diálogo e das negociações pacíficas como principal ferramenta para a solução dos conflitos globais. Vejam o caso do conflito na Síria. Concordo integralmente com a posição da diplomacia brasileira de considerar como única alternativa para o fim da violência negociada, a solução negociada. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, lamento imensamente o número absolutamente desnecessário de inocentes mortos e entendo que o mundo deve pôr fim nisso. Afinal, já são mais de 100 mil vidas perdidas, porém não consigo me convencer de que a estratégia de fornecer armas a qualquer dos grupos envolvidos possa ser bem-sucedida. Aliás, preocupa-me a ideia de armar a oposição na Síria, que é representada por vários segmentos distintos, alguns deles, inclusive, suspeitos de vinculação com grupos terroristas internacionais como a Al-Qaeda. Ao contrário, creio que devemos insistir em uma solução negociada. Para tanto, cresce a importância da conferência de que trata do assunto em Genebra. É fundamental, senhor presidente, peço mais uns minutinhos para concluir, que todos os que participaram do encontro na Suíça estiveram
estejam verdadeiramente imbuídos do propósito de efetivamente solucionar a situação sem belicismo. Espero e defendo que o Itamaraty não meça esforços nesse sentido. Por fim, volto minhas atenções para o continente sul-americano, a nossa política para a integração da região. Aliás, ouvimos hoje o ministro Pimentel e recentemente o ministro Patriota na Comissão de Relações Exteriores sobre o assunto. Durante muitos anos o Brasil vem empreendendo grandes esforços em prol da consolidação e do fortalecimento do Mercosul. Ao longo deste período, é perceptível o extraordinário crescimento do comércio entre os membros do bloco, com ganhos substanciais para a balança comercial brasileira. Entretanto, é forçoso reconhecer que nos últimos anos o Mercosul tem apresentado dificuldades para o Brasil, tanto nas relações entre os membros, com o acirramento de disputas, quanto no decréscimo das nossas exportações para o bloco, especialmente para a Argentina. No mesmo momento, surge a Aliança do Pacífico, apresentando ao continente um novo grupo de países compostos por Chile, Peru e Colômbia, e causam preocupação, entre outros, a todos os que acompanham o comércio externo brasileiro, especialmente em alguns setores do segmento industrial do país. Senhoras e senhores, penso que o momento é de atenção e a atuação do Itamaraty, senhor presidente, no processo seguramente será fundamental para garantirmos o que for melhor para os interesses do Brasil. Não se trata de negligenciar o Mercosul, nem supervalorizá-lo, mas sim fazer com que o bloco funcione para atender os interesses de todos os seus membros. E, por conseguinte, o Brasil, o interesse maior é a economia do bloco. Por fim, senhor presidente, temos que estar atentos aos movimentos mundiais do comércio, trabalhando para ampliar a participação do nosso bloco no mercado internacional. E assim poderemos, ao fim, louvar os resultados positivos da relação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, o que trará benefícios para todo o nosso continente. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.